Aluno, tudo bem? Olá, minha aluna! Hoje estamos aqui para mais uma aula. E prosseguindo aquela aula que nós tivemos de fração, hoje nós vamos aprender como calcular a fração de um número e também como obter a quantidade considerando uma fração. Preparado? Vamos lá? O que é fração? Você já deve ter visto estas imagens aqui. Qual é a definição de fração? A fração, como mostra aqui na definição, a primeira definição aqui, ó, é o ato pelo qual se divide, se parte algo, ou ainda a parcela de um todo. A parcela é uma porção. A fração também nada mais é do que uma divisão, em que você tem um inteiro, o inteiro é a quantidade total. Este inteiro sempre tem que ser dividido em partes iguais, onde na fração é tomada uma parte deste inteiro. Aqui nós temos na primeira imagem uma parte tomada de um total de 4 partes. Então, a fração é isso, nada mais é do que uma parte de um todo. O todo é a quantidade total, que foi dividida em partes iguais. Agora, vamos ver a sua notação? O que significa a fração em termos de número? Que número é aquele que aparece em cima e aparece embaixo? A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: essa imagem aqui, ela representa aquilo que nós chamamos de todo ou inteiro, tá? Então, quando a gente fala todo, é tudo, todo. Esse todo ou o inteiro. Em quantas partes esse todo foi dividido? Aí a gente tem aqui, ó, eu vou começar de baixo para cima para você entender melhor, tá bom? Temos o denominador, que indica em quantas partes o todo foi dividido. Vamos ver em quantas partes esse todo foi dividido? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, o todo foi dividido em 6 partes iguais. Onde deverá ficar esse número? Esse número fica aqui embaixo, ó. O todo foi dividido em 6 partes. Logo, ele fica aqui, ó, no denominador, nessa parte de baixo. E temos a outra definição. Deixa eu apagar aqui com a borrachinha, que ficou em cima, né? Escrito aqui todo. Deixa eu apagar aqui, ó. O numerador. O que é o numerador? O numerador vai indicar quantas partes desse total foram consideradas. Eu poderia considerar as partes brancas, ou eu poderia considerar a parte verde. Tudo vai depender do que está sendo pedido, tá bom? Então, vamos considerar qual seria a fração para essa parte verde. Eu tenho que, portanto, contar quantas partes verdes tem ali. Então, vamos contar. Vou botar outra canetinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, então quantas partes eu considerei desse todo? 4. Logo, a fração equivalente a essa figura é 4/6, tá bom? Novamente, vamos para mais um exemplo de como representar essa fração. Eu sempre prefiro que a gente comece vendo em quantas partes esse total, este inteiro, foi dividido. Eu vou fazer aquela barrinha, né?
essa barrinha e vamos contar em quantas partes o inteiro foi dividido. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde deverá ficar esse 9? Em cima ou embaixo? Embaixo, exatamente. Ele vai ficar no denominador. Foi dividido em 9 partes iguais. Essa é a quantidade de partes que o meu inteiro foi dividido. E quantas partes foram tomadas? Quantas partes foram consideradas, considerando a parte pintada? 1, 2. Então, vou botar o 2 aqui no numerador. Então, a fração que representa esta imagem é 2/9. Vamos considerar agora o seguinte, eu tenho essa pizza e essa pizza foi dividida em partes iguais. Para ter fração, é necessário que sempre o inteiro seja dividido em partes iguais. Vamos contar quantas partes iguais esta pizza foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8, então, deverá ficar aqui embaixo, ó, no denominador. Foi dividido em 8 partes iguais. E quanto representa cada fatia? Cada fatia é uma fatia, certo? Então, uma fatia é uma partezinha só, concorda? Então, é só uma parte. Então, ó, 1/8. Então, cada fatia representa 1/8. Se eu te fizesse uma outra pergunta, considerando que eu tenha comido uma fatia só, olha, comi essa fatia que ela não existe mais, tá? Lembra que é a mesma pizza da questão anterior. Essa fatia não existe porque eu comi. Ele pergunta: que fração representa a quantidade que sobrou de pizza? Considerando que eu comi uma fatia, eu vou contar em quantas partes o inteiro foi dividido, mesmo aquela que eu comi. Então, não importa. O número de baixo é sempre a quantidade de partes que foi dividida. As que eu comi e as que não foram comidas. É tudo, tá? Tudo. Vamos contar. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim como deu na questão anterior. Agora, quantas partes, então, que sobraram, que não foram comidas? Ué, se aqui eu tenho 1 a menos, logo eu tenho 7. Não é verdade? Eu vou contar todo mundo, menos essa parte aqui em preta. Ó, vou fazer em vermelho para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a parte que sobrou foram 7/8. Então, perceba que a fração vai depender do que está sendo pedido. Isso você tem que prestar atenção no enunciado. Nós vamos ver a fração de um número ou a fração de uma quantidade. Você já deve ter visto, ou provavelmente o seu pai e a sua mãe conhecem bem esse slogan dos colchões Ortobon. Colchões Ortobon. 1/3 da sua vida você passa sobre ele. Mas quanto representa 1/3? Qual quantidade é 1/3? Vamos calcular? Ainda aí, pensando nessa ideia de
1/3 da sua vida. Não dá para saber a vida das pessoas ao total, porque uns vivem 80 anos, uns vivem 90 anos, uns vivem 100 anos, mas vamos considerar um dia, o que representa 1/3 de um dia. Olha só, o total em um dia são 24 horas. Então, 24 horas representa o total, o todo, concorda? Um dia dura 24 horas. Então, 24 é a quantidade total de horas. Esse todo foi dividido em 3 partes. Por que ele foi dividido em 3 partes? Lembre-se, olha aqui, ó. 1/3 da sua vida. Então, o número de baixo, que é o denominador, vai indicar em quantas partes o todo foi dividido. Então, eu dividi em 3 partes iguais. Beleza, então 24 horas foram divididas em 3 partes iguais. Esse total vai ser dividido por 3. Ou seja, eu vou fazer a seguinte conta, ó. 24 dividido por 3. Para a gente entender fração, a divisão já tem que estar, ó, fera na sua cabeça. Então, a gente vai descer o 2, descemos o 2, o número tem que ser pelo menos 3. Lembra? Eu não vou aqui explicar fração para você, porque temos a aula anterior, senão a gente demora muito. Mas eu precisaria pelo menos que fosse o número 3, então dá 0. Pelo menos 3, então não tem 1 para cada um. Se deu 2, dá 0 aqui. Desço o segundo número, que é 4. Agora eu tenho o número 24. Qual é o número que multiplicado por 3 dá um resultado 24? É 8. Porque 3 vezes 8 é 24. 24 menos 24 é igual a 0. Logo, trata-se de uma divisão exata. Então, quando eu divido 24 por 3, eu tenho 8. Quantas partes estou considerando? 1/3, ou seja, estou considerando, vou pintar aqui de azul escuro, estou considerando, ó, não deu, uma parte só, porque né, 1/3, aqui é quantas partes estou considerando. Estou considerando uma parte de um total de 3 partes. Então, temos aqui, ó, 24 é o total. Esse 24 foi dividido em 3 partes iguais. Cada parte tem que ser igual. Então, se você somar 8 mais 8, 16. 16 mais 8 é igual a 24. Então, eu estou considerando só uma única parte. Uma parte, ora, é 8. Então, o que significa 1/3 do dia? 1/3 do dia são 8 horas, certo? Então, descobrimos qual é a quantidade em uma fração. Agora, vamos ver uma outra situação muito comum, né? Para a gente determinar qual é o valor, qual é a quantidade dentro dessa fração. O raciocínio é igualzinho, olha só. Eu quero saber quanto é 2/3 de 57. A regra é a seguinte, ó. Eu divido pelo número de baixo, e multiplico pelo número de cima. Se ficar difícil para você decorar, a gente pode tentar de um outro jeito, uma forma de raciocínio, que dá no mesmo resultado. Olha só. Eu vou pegar aqui 57 e dividir pelo total de quantidades em que aquilo foi dividido. Lembra? O número de baixo, que é o denominador, representa a quantidade total em que aquele todo foi dividido. Então, eu vou dividir por
3. Vou descer o primeiro número, 5. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. Então, o que eu faço? Não pode passar, né? Tem que ser um número próximo, 6 já passou. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o 5. O número que multiplicado por 3 dá perto ou igual a 5, no caso não dá igual, é 3 vezes 1. Então, aqui eu coloco o número 1 e aqui eu faço uma subtração. 5 menos 3 é igual a 2. Descerei o próximo número para ficar ao lado do meu resto. 27. Qual é o número que multiplicado por 3 dá um resultado perto ou igual a 27? É o número 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Só olhar lá a tabuada. Então, 27 menos 27 é igual a 0, eu tenho uma divisão exata. Então, quer dizer que 57 dividido em 3 partes iguais dá, olha só, como se eu tivesse aqui 57, dá 19 para cada parte. 19 aqui, 19 aqui e 19 aqui. Tia, mas por que você fez 3 partes? Porque lembra, ó, o meu todo foi dividido em 3 partes. Em cada uma dessas partes, eu vou colocar o resultado da divisão. Aí eu quero saber 2 dessas partes e não 3, lembra? Olha aqui, ó. Eu quero saber 2 partes de 3 partes. Então, quanto é que eu quero? Quero isso aqui, olha. Tá vendo aqui? Então, vou fazer a seguinte conta, olha. 19 mais 19. Por que 19 mais 19? Porque eu quero 2 partes dessa fração aqui. Então, 9 mais 9, 18, sobe 1, e aqui eu tenho 38. Então, quanto corresponde 2/3 de 57? Corresponde a 38. Vamos fazer de novo? Olha só. Eu vou pegar o número 90 e dividir por 5. Aí vamos lá. 90 dividido por 5. Desço 9. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2 é 10. Então, não pode. Então, tem que ser 5 vezes 1, que dá 5. Vou fazer a continha de subtração. Sobram 4. Vou descer o próximo número. 0. Agora eu tenho 40. Qual é o número que multiplicado por 5 dá um resultado 40? É o número 8. 8 vezes 5 é igual a 40. Então, 40 menos 40 é igual a 0. Dá uma divisão exata. Ele quer quantas partes? Ele quer 2 partes. Então, como se eu tivesse aqui, ó, vou tentar fazer bonitinho, não sei se vai sair não, ó. Eu vou dividir 90 em 5 partes iguais. Então, vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Finge que tá tudo certinho. E cada parte tem 18. Quantas partes eu estou querendo? Estou querendo, olha aqui, ó, minha setinha, ó, 2 partes. 18 mais 18. Aí eu vou pegar aqui, ó. 18 mais 18. 8 mais 8, 16. Sobe 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, 2/5 de 90 é igual a
36, tá bom? Bons estudos. Um beijo.